Uma mãe viúva, sem ninguém por ela, implorou ao milionário apenas pelas sobras de comida para alimentar seu bebê. Mas a reação dele foi tão inesperada que ela ficou em choque. A barriga dela doía. Era fome, daquelas que parecem fazer barulho por dentro, como se tivesse alguma coisa se contorcendo ali, pedindo socorro. Marina estava sentada no meio-fio, o bebê no colo, os olhos cheios de olheiras e uma garrafa de água quase vazia do lado. Estava calor, um sol pesado daqueles, que parece queimar até o pensamento. Ela ajeitou o pano fino que cobria o filho, que dormia meio molinho de cansaço e calor. Ele tinha só 8 meses. Nem dente direito tinha ainda. Mas já conhecia o gosto do leite com água e farinha. Já sabia o som do estômago roncando. Já chorava mais de sede do que por manha. Ela olhou em volta. As pessoas passavam com sacolas, roupas arrumadas, passos rápidos, e ninguém parava. Era como se ela não estivesse ali. Um ou outro até olhava, mas logo virava o rosto. Marina puxou o fôlego fundo, respirou como se tentasse juntar coragem no peito e se levantou com dificuldade. Tinha dormido no chão, na entrada de uma casa abandonada perto dali, e o corpo todo doía. Um sapato do pé dela estava furado na sola, e o outro já nem tinha mais palmilha. Mas nada disso importava agora. Ela sabia o que tinha que fazer. O restaurante era bonito, fachada limpa, janelas grandes, cheiro bom de comida cara. Marina sentiu o estômago se contrair só de sentir aquele cheiro. Sabia que não podia entrar, sabia que não tinha nem o que oferecer em troca de uma refeição. Mas ela não queria um prato, queria as sobras, só o que ninguém mais fosse comer. Ela ficou do outro lado da rua, esperando alguém sair. Tinha decidido que ia falar com a primeira pessoa que parecesse um pouco menos fechada. Só um pouco. Foi então que viu ele. Camisa branca dobrada nos braços, relógio brilhando no pulso, óculos escuros, cabelo arrumado como se tivesse saído de um comercial. Ele saiu do restaurante andando devagar, olhando o celular. Marina olhou para ele, depois para o filho, e o coração disparou. Era agora ou nunca. Ela atravessou a rua com o bebê no colo. Cada passo parecia um desafio. Tinha medo de ser ignorada, ou pior, de ser humilhada. Mas chegou perto dele e falou firme, mesmo com a voz quase sumindo. Moço, por favor, o senhor tem as sobras do seu prato? É para mim e pro meu filho. A gente tá com fome. Só isso. O homem levantou os olhos do celular. Por um segundo, Marina achou que ele ia fingir que não ouviu. Mas ele encarou ela. Primeiro, com uma cara de surpresa. Depois, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo ali. Ele olhou para o bebê no colo dela. O menino dormia, a bochecha vermelhinha do calor. O homem franziu a testa. Depois olhou para o restaurante atrás dele. Voltou a olhar para Marina e respondeu, sem levantar a voz. Você come carne? Ela ficou meio confusa, mas respondeu que sim. Qualquer coisa. Ele falou para ela esperar ali. Entrou de novo no restaurante. Marina ficou parada, o coração batendo forte. Pensou que ele podia simplesmente não voltar. Mas ele voltou, com um pacote na mão. Tá aqui. É um prato feito na hora. E tem água gelada também. Você precisa mais de comida ou de ajuda? Ela pegou o pacote com as 2 mãos. Era pesado. Tinha arroz, feijão, carne, legumes. A água estava gelada de verdade, suando por fora. Ela sentiu um nó na garganta. Por um momento, pensou em chorar, mas engoliu tudo. Olhou para o homem e agradeceu do jeito mais sincero que conseguiu. Muito obrigada, de verdade. Ele ficou ali parado. Parecia sem saber o que fazer depois. Marina se abaixou, sentou de novo no meio-fio, abriu o pacote com cuidado e começou a dar uma colherada de arroz para o bebê, que acordou no primeiro cheiro. O homem observava. Qual o nome dele? Caio. E o seu? Marina. Ele assentiu. Depois ficou mais um tempo em silêncio. O barulho da rua seguia normal. Gente indo e vindo, carros, buzinas.
Mas ali, naquele pedacinho de calçada, parecia que o tempo tinha parado um pouco. Só ela, o filho, e aquele homem estranho que agora sabia o nome dela. Marina não tinha ideia de quem ele era, nem o que ele fazia. Só sabia que ele tinha parado, e que isso, naquele dia, já era mais do que qualquer um tinha feito por ela. Talvez, desde que tudo tinha desabado. Caio ficou mais um pouco. Disse que precisava ir. Marina só balançou a cabeça. Ela queria agradecer mais, mas não sabia como. Quando ele virou as costas e foi embora, Marina ficou olhando. Ele se misturou na multidão, mas ela guardou o rosto dele na cabeça. Não por causa da comida, mas porque por alguns minutos alguém olhou para ela de verdade. Ela terminou de alimentar o filho, ajeitou ele no colo e bebeu a água bem devagar, como se cada gole fosse um alívio. O mundo ainda era pesado, ainda estava difícil. Mas naquele dia, naquele momento, alguma coisa tinha mudado. Ela só não sabia o quê. Ainda Caio saiu do restaurante com o prato dela ainda na cabeça. Aquela mulher no meio da rua, com o bebê no colo, pedindo só as sobras. Era difícil explicar por que aquilo mexeu tanto com ele, mas tinha mexido. Não era só o jeito dela falar, nem o estado em que estava. Tinha alguma coisa nos olhos dela que ficou grudada na memória dele. Era como se ela tivesse sido engolida por um furacão, mas ainda estivesse em pé. Era estranho pensar que aquilo tudo podia ter acontecido em menos de 10 minutos. E mesmo assim, ele não conseguia deixar pra lá. Ele voltou para o escritório mais calado do que o normal. A secretária falou alguma coisa sobre reunião, mas ele nem respondeu direito. Só entrou na sala, fechou a porta e ficou parado olhando pela janela. As coisas lá fora seguiam normais. Carros, gente, prédios. Mas dentro dele parecia que alguma coisa tinha deslocado do lugar. Ele sempre foi do tipo objetivo, rápido, não ficava remoendo nada. Só que agora estava difícil voltar ao ritmo. Caio sentou na cadeira, abriu o notebook, mas nem chegou a digitar. Fechou de novo, pegou o celular e ficou com o dedo no botão de chamada. Pensou em ligar para alguém. Mas quem? Não tinha para quem contar aquilo. Se falasse, iam rir. Dizer que ele tá maluco, que tá carente, que foi só uma mulher pedindo comida. Só que não foi só isso. Ele sentia que tinha algo ali que ainda não conseguia explicar. Naquela noite, ele foi para casa direto, o que era raro. Evitou os amigos, cancelou o jantar com investidores e ficou no sofá vendo televisão com o som no mudo. Nem sabia o que estava passando, só queria silêncio. Tentou dormir, mas acordou 2 vezes com a imagem do bebê na cabeça, a boquinha se mexendo enquanto ela dava arroz. Tinha algo de injusto demais naquela cena. Aquela mulher merecia mais do que migalhas. E o pior, ela nem tinha pedido migalhas. Tinha pedido sobra. Como se nem tivesse o direito de pedir o prato cheio. No dia seguinte, ele saiu mais cedo. Passou, na mesma rua, mesmo horário, com a desculpa de que queria tomar o mesmo café da manhã do restaurante do dia anterior. Mas não era isso. Ele queria saber se ela estava lá. E estava. Sentada no mesmo canto, bebê no colo, a mochila poída encostada no poste, tentando cobrir os olhos do menino do sol. Ela viu ele primeiro, mas não falou nada. Só abaixou os olhos, como quem pensa, lá vem julgamento. Mas Caio atravessou a rua direto e parou na frente dela. Tá com fome? Ela fez que sim com a cabeça meio envergonhada. Vem comigo, ela hesitou. Não entendeu. Ele viu isso no rosto dela e apontou para o restaurante. Eu pago o café da manhã. Vem. Ela levantou devagar, ajeitando, o bebê no colo. Não disse nada, mas seguiu ele. Entraram no restaurante. O garçom olhou estranho, como quem diz, tem certeza? Mas Caio foi direto para uma mesa nos fundos. Sentaram. O bebê ficou no colo dela, olhando em volta com aquele jeito curioso de criança que nunca tinha estado num lugar assim. Caio pediu 2 cafés da manhã completos,
Frutas, pão, suco, leite, queijo, tudo que tinha. Ela agradeceu baixinho. Só depois que a comida chegou, é que começou a comer. Devagar no começo, depois mais rápido, como se o corpo dela lembrasse de repente o que era sentir gosto de comida, de verdade. Enquanto ela comia, ele ficou olhando. Não sabia o que dizer. Ela também não falava muito, mas Caio reparava nos detalhes. Como ela segurava o filho com firmeza, como dava comida para ele antes de pegar o dela, como o olhar dela ficava desconfiado o tempo todo, como se esperasse alguém mandá-la embora a qualquer momento. Você tem onde ficar? Ela pensou antes de responder. Mais ou menos. Tô num lugar abandonado, perto da praça. Só pra passar a noite. E o pai dele morreu. Faz pouco tempo. Silêncio. Caio não sabia o que dizer. Não sabia se tinha o direito de perguntar mais. Mas ela continuou. A gente morava num quartinho que ele pagava com um salário. Depois que ele se foi, perdi tudo. Tentei ficar com a sogra, mas ela não queria o bebê. Disse que era muito novo. Fazia muito barulho. Desde então, tô tentando me virar. Caio assentiu. Pegou um guardanapo, amassou e colocou sobre a mesa. O garçom trouxe mais pão. Ele empurrou para frente dela. Pode comer à vontade. E se precisar de mais, pede. Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, meio tímido, mas verdadeiro. O primeiro desde que ele a viu. O bebê deu uma risadinha, bateu a mão na mesa e sujou o copo de suco. Caio riu junto. Aquilo mexeu com ele de novo. Uma parte dele queria levantar e ir embora, como sempre fazia depois de ajudar alguém. Mas não conseguiu. Depois do café, ele pediu uma marmita pro almoço e deu para ela levar. Pagou a conta, saiu do restaurante e ficou em silêncio por uns segundos. Se eu passar por aqui amanhã, você vai estar? Talvez. Depende se o sol deixar a gente ficar aqui. Caio olhou pro céu, depois para ela. Então eu passo mais cedo. Marina apenas olhou nos olhos dele, sem responder. Não tinha mais nada para pedir. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém queria oferecer algo além da comida. Nem ela sabia o que era. Só sabia que não parecia ser por pena. Caio foi embora devagar. E Marina, com o filho no colo, voltou pro canto da calçada. Só que agora tinha pão na mochila, suco no estômago e uma pulga atrás da orelha. Quem era aquele cara? Marina estava no mesmo lugar do dia anterior. Sentada com o bebê no colo, tentando fazer sombra com o pano velho que usava como lençol. Mas agora era diferente. Tinha alguma coisa dentro dela que não dava nome, mas era quase como expectativa. E isso era perigoso. Ela sabia. Tinha aprendido do jeito mais duro que quando a gente espera demais, a queda machuca mais ainda. Só que mesmo assim, lá no fundo, alguma parte dela queria acreditar que ele ia voltar. E voltou. Caio apareceu do outro lado da rua, usando outra camisa branca, calça escura e o mesmo jeito de andar, como se tivesse certeza de tudo o que fazia. Ele olhou direto para ela, e quando Marina percebeu que ele estava mesmo vindo em sua direção, sentiu a mão suar. Que droga! Por que estava nervosa? Era só mais uma pessoa que ajudou, só isso. Bom dia. Bom dia. Ela respondeu mais rápido do que queria. O bebê olhou para ele e sorriu, talvez reconhecendo. Caio sorriu de volta, abaixou um pouco o corpo e fez um gesto bobo com a mão, como quem tenta brincar. O bebê riu de verdade. Marina não soube se ria junto ou se agradecia. Aquilo parecia leve demais para o mundo em que ela estava vivendo. Hoje você topa sentar comigo ali dentro? Ela piscou devagar. Não esperava aquilo. Ele não falou, te convido. Não usou palavra bonita. Só perguntou como quem pergunta se ela quer tomar um copo d'água. Sem pressão. Sem rodeio. Mas Marina hesitou. Entrar de novo no restaurante. De dia. Com gente. Podia ser demais.
Ele pareceu notar o desconforto, então apontou para uma lanchonete bem simples ali perto, ou ali mesmo. Só queria tomar um café e bater um papo. Nada demais. Ela olhou para o filho. Ele estava animado, esticando a mãozinha para ele. Aquilo arrancou dela um suspiro. E antes que pensasse demais, disse: "Tá bom." Foram andando lado a lado, devagar. O menino no colo dela fazia barulhinhos engraçados, batendo com os pezinhos no quadril dela. Caio abriu a porta da lanchonete, deixou ela entrar primeiro e escolheu uma mesa num canto, mais escondida. O cardápio era simples: pão com manteiga, café com leite, suco, coxinha. Caio pediu o básico. Marina pediu suco pro filho, que agora olhava tudo com olhos arregalados, como se cada cadeira fosse um brinquedo novo. "Você mora aqui por perto?" Ela deu de ombros. "Mais ou menos. Num lugar provisório. Só tô tentando sobreviver mesmo." Caio fez que sim com a cabeça, sem forçar perguntas. Ela percebeu isso. Ele não estava ali para se meter. Só queria entender. E pela primeira vez em muito tempo, Marina achou que podia contar um pedaço. Só um. "Meu marido morreu há 3 meses. Acidente de moto. A gente estava começando uma vida devagar, mas com planos. Depois que ele foi, veio um buraco atrás do outro. E tudo desabou." Caio escutava, quieto. Não fazia cara de pena, nem dizia "sinto muito". Só ouvia. E isso deixava tudo mais leve. Tentei trabalhar, mas ninguém contrata uma mãe com bebê pequeno. Tentei pedir ajuda da família, mas ninguém tinha espaço. Literalmente, espaço. O bebê virou peso para todo mundo. E aí, aqui estou. A comida chegou. Marina deu a primeira colherada no suco com farinha pro filho, que aceitou sorrindo. Ela nem percebeu, mas Caio observava os gestos dela com uma calma que ela não estava acostumada a ver nos outros, como se não tivesse pressa. "Você já trabalhou com o quê?" "Nunca tive carteira assinada. Fazia faxina, vendia brigadeiro na praia, lavava roupa, o que aparecia. Agora nem isso tá aparecendo." Caio olhou pro bebê. "Qual o nome dele?" "Samuel.bonito." Ela sorriu, de canto. Foi o pai que escolheu. O silêncio que veio depois não foi desconfortável. Foi tranquilo. Os dois comeram. Marina, devagar. Caio, distraído. Depois ele limpou a boca com o guardanapo e soltou a pergunta que ela não esperava. "E se eu te oferecesse um trabalho?" Ela parou. Ficou um tempo olhando para ele, como se tentasse entender se era uma pegadinha. Ele completou, calmo: "Não é favor, é trabalho mesmo. Preciso de alguém para me ajudar com umas coisas no escritório. Arquivos, organização, essas coisas. Meio período. Pode levar o bebê. Tenho sala sobrando. Pensa aí. Se não quiser, tudo bem." Ela ficou muda. Um nó na garganta apareceu do nada. Não era só o trabalho. Era a forma como ele disse. Sem tom de "estou salvando você." Só ofereceu e pronto. Como quem entende que dignidade também tá no jeito que a gente fala com o outro. "Você tá falando sério?" "Tô, você nem me conhece." "Por isso mesmo. Tô tentando conhecer agora." Ela olhou pro filho. Samuel fazia barulho com a boca e batia na mesa, feliz. Marina respirou fundo. "Eu preciso pensar." "Claro, pensa com calma. Se quiser, amanhã eu passo aqui de novo." Ela só assentiu. Quando saíram da lanchonete, o sol já estava alto. Marina ficou parada na calçada por um instante, com o coração acelerado. Caio deu um tchau com a mão pro bebê, que respondeu com um gritinho. "Até amanhã, Marina." Ela não respondeu. Só ficou olhando ele se afastar. Não sabia se ele voltaria mesmo, mas as palavras dele ficaram ecoando. Pela primeira vez em muito tempo, alguém falou com ela de verdade. Não com pena, não com nojo, não com pressa. Falou. E ela escutou. Antes de tudo desabar, a vida de Marina já era corrida, mas tinha uma certa ordem.
Ela e Vinícius moravam num quartinho nos fundos da casa de uma senhora que alugava barato, num bairro afastado da Zona Sul. Era pequeno, com paredes descascadas, o ventilador só funcionava na força do tapa e o fogão vivia acendendo com fósforo, mas era deles. Tinha colchão no chão, uma cortina improvisada separando a cozinha do resto e um varal pendurado com arame no canto. Quando Marina engravidou, o medo veio, claro, mas Vinícius segurou firme. A gente dá um jeito, como sempre deu, ele dizia. Vinícius trabalhava como entregador de aplicativo. Moto velha, escapamento barulhento e o capacete todo riscado. Saía cedo e voltava só de noite, muitas vezes com dor no corpo, cheiro de gasolina na roupa e mãos marcadas pelo guidão. Mas ele sempre voltava com um sorriso cansado e um jeito bobo de brincar com a barriga dela. Falava com o bebê todo dia, como se já soubesse que ele estava ouvindo. Marina lembrava dessas cenas como se fossem filmes curtos na cabeça. O som da porta abrindo, ele tirando os sapatos e indo direto encostar o rosto no barrigão dela. Era simples, mas era cheio de vida. Quando Samuel nasceu, Vinícius chorou. Muito. Marina também. E não foi de desespero, não. Foi alegria mesmo. Medo, sim. Mas os dois estavam juntos. Durante os primeiros meses, mesmo com o choro, as fraldas, o pouco dinheiro, eles davam risada. Às vezes, dividiam um pacote de bolacha como se fosse banquete. Quando a comida apertava, Vinícius dava um jeito. Corria mais. Fazia hora extra. Às vezes, dormia na moto entre uma entrega e outra. A última vez que Marina o viu vivo foi numa segunda-feira de manhã. Ele saiu apressado, dizendo que tinha que aproveitar o sol para fazer mais corrida. Deu um beijo nela, um no filho. Pegou a mochila e saiu. Ela ainda gritou para ele não esquecer a marmita. Ele respondeu de longe que voltava para almoçar. Não voltou. A notícia chegou por um vizinho. A moto foi fechada por um carro em alta velocidade. O motorista fugiu. Vinícius morreu na hora. Marina não chorou na hora. Ficou em choque. Só segurava o filho no colo, olhando pro nada. Parecia que o mundo desligou por dentro. No enterro, quase não apareceu ninguém. A mãe de Vinícius veio, mas ficou só um tempo e foi embora com os irmãos. Disse que o menino era muito pequeno, que não dava para ela cuidar. Marina nem respondeu. Na semana seguinte, ela perdeu o quartinho. O aluguel atrasou. A dona deu mais 3 dias, mas depois precisou do espaço. Marina arrumou o que deu numa mochila e saiu com o bebê no colo. Tentou ir para casa da própria mãe, mas lá já moravam 8 pessoas num lugar pequeno. Não cabia. Tentou abrigo, mas não aceitavam bebês sem vacinas em dia. E Samuel estava atrasado. Sem posto de saúde fixo, sem endereço, sem nada, ela começou a dormir em bancos de praça, depois em casas vazias, depois onde desce. Nos primeiros dias, Marina ainda tinha algumas economias, moedas e notas que estavam guardadas na bolsa. Isso durou pouco. Depois veio o desespero. Tentou vender pano de prato, tentou pedir comida em padaria, até pensou em deixar o bebê numa igreja com um bilhete, mas não teve coragem. A fome foi se aproximando devagar, como se apertasse o estômago por dentro e desse nó na cabeça. Ela chegou a ficar 2 dias inteiros, só bebendo água e dando o peito seco pro filho. Ele chorava fraco, sem força. Ela só balançava ele no colo, rezando, em silêncio, não por milagre, mas por 1 minuto de paz. Teve uma noite em que choveu tanto que ela pensou que ia morrer de frio. Samuel tremia mesmo enrolado nas roupas que ela conseguiu. Dormiram abraçados no canto de uma marquise. Ela acordou com dor nas costas, o corpo molhado, os pés roxos de frio. Olhou o filho para ver se ainda estava respirando. Tava. Aquilo foi o que deu força para continuar. Só o fato dele ainda estar ali. Marina pensava em Vinícius o tempo todo. Às vezes se pegava conversando com ele sozinha, como se ele estivesse ouvindo. Perguntava o que fazer, pedia desculpa, falava do filho. Ouvia a voz dele na cabeça, dizendo que tudo ia melhorar. Mas era difícil acreditar quando o leite não vinha,
quando o bebê chorava e ela não tinha resposta. Ainda assim, continuava tentando. O que mais doía era o olhar das pessoas. Quando passava com o bebê, algumas até se afastavam, como se ela fosse suja, perigosa. Ninguém queria saber de onde ela tinha vindo, o que tinha acontecido. Só viam uma mulher mal vestida, com uma criança no colo, pedindo qualquer coisa. Uns davam um trocado, outros diziam, Deus te ajude, e seguiam. Mas a maioria fingia que ela nem existia. Marina não queria esmola. Queria recomeçar. Só que recomeçar sem base, sem apoio, sem rede, é quase impossível. E ela sabia disso. Mas toda vez que pensava em desistir, olhava para o rosto de Samuel e lembrava de Vinícius segurando a barriga dela. Lembrava de quando tudo ainda parecia possível. E então, respirava fundo e dava mais um passo. Quando conheceu Caio, já tinha perdido quase tudo, menos o instinto de continuar. Estava no modo sobrevivência, andando por andar, vivendo por viver. Mas alguma coisa no jeito dele mexeu com uma parte dela que estava adormecida. Não sabia se era esperança, ou só a vontade de ser tratada como gente de novo. Só sabia que por um instante, ela conseguiu olhar nos olhos de alguém e não sentir vergonha. O passado ainda estava ali, duro, recente, impossível de esquecer. Mas agora, mesmo que bem no fundo, existia um fiozinho novo puxando ela para frente. Marina ainda não confiava nesse fio, mas também não queria cortar. Por fora, Caio parecia ter tudo. Roupas caras, carro, importado, apartamento num prédio de vidro com vista para o mar. Vivia entrando e saindo de reuniões, voava para outros estados quase toda semana e sempre que aparecia em algum evento, tinha gente puxando conversa, sorrindo, batendo nas costas como se fosse o melhor amigo de todo mundo. Mas por dentro, ele sabia que tinha alguma coisa errada. E fazia tempo. Era como se o mundo gritasse em volta dele, mas por dentro, tudo ficasse no mudo. Ele acordava todo dia num apartamento enorme, mas vazio. Não vazio de móveis, mas de barulho, de vida. Não tinha criança correndo, não tinha cheiro de café, não tinha ninguém perguntando como foi o dia. Só silêncio. Só a rotina cronometrada, dia após dia. Caio foi criado para vencer. O pai era empresário, daqueles que achava que carinho era perda de tempo. Cresceu ouvindo que homem não chora, que dinheiro é respeito e que quem se emociona perde o foco. A mãe sumiu cedo, nem lembrava do rosto dela direito. Quem cuidou dele mesmo foi a escola particular, as babás contratadas e os motoristas de confiança. Ele se acostumou a resolver tudo sozinho. Não sabia pedir ajuda, nem confiar direito. Quando entrou no mundo dos negócios, era como se tivesse nascido para isso. Inteligente, rápido, focado, subiu muito mais rápido que os outros. Mas isso também afastou gente. As amizades foram ficando rasas. Os namoros, curtos. A última tentativa de relacionamento sério foi com Rebeca. Uma mulher tão prática quanto ele. No papel, combinavam. Na vida real, eram dois estranhos que dividiam o mesmo espaço. Quando terminaram, ele não sentiu falta dela. Só sentiu mais um pedaço se esvaziando dentro. Tinha dias que Caio parava no meio do caminho para casa e ficava dentro do carro, com o motor ligado, olhando pro nada. Às vezes comia sozinho nos lugares mais caros da cidade, sem nem prestar atenção no que estava no prato. Sentia um tipo de solidão que não dava para contar para ninguém, porque para todo mundo ele era o cara de sucesso. E homem de sucesso não sofre, né? Mas a verdade é que ele sofria. Sofria calado. Tinha noites que acordava no meio da madrugada e andava pela casa toda, só para ter certeza de que estava mesmo acordado. Não era insônia. Era vazio. Tinha dinheiro, mas não tinha para quem ligar se acontecesse alguma coisa. Tinha carro, mas nenhuma razão real para sair com ele. E o pior, tinha se acostumado com isso. Até conhecer Marina, ela apareceu como um soco no meio da rotina. Tão diferente de tudo que ele estava acostumado. Não usava palavras difíceis, não disfarçava os sentimentos, não tentava agradar ninguém. Era só ela.
crua, direta, com um olhar que mostrava dor, sem precisar explicar nada. E aquilo mexeu com ele. Depois de vê-la pela primeira vez, Caio passou 2 dias sem conseguir se concentrar direito. Tinha reunião com gente importante e, no meio do papo, lembrava do bebê rindo com um pedaço de pão na mão. Ligava o computador, abria o e-mail, mas acabava voltando para o pensamento daquela calçada quente, daquela mulher que, mesmo sem nada, segurava o filho como se fosse o maior tesouro do mundo. Ele se pegou lembrando do próprio pai. Nunca tinha recebido um abraço dele, nem parabéns de verdade, só cobrança. E agora, depois de velho, Caio olhava para trás e via um monte de conquistas, que não tinham gosto. Nada daquilo fazia sentido quando ele via alguém como Marina lutando só para conseguir o básico. Parecia injusto demais. E dentro dele, uma parte que ele achava que nem existia mais, começou a acordar. Caio começou a prestar atenção nas ruas, nas pessoas, nos detalhes. O que antes ele nem via mais, agora parecia gritar. Crianças vendendo bala no farol, mães com bebê no colo, pedindo ajuda, trabalhadores carregando peso sob o sol. A bolha em que ele vivia parecia mais clara agora. E isso incomodava, muito. Ele tentou conversar com o sócio sobre isso, mas o cara deu risada. Quer virar santo agora, Caio? Todo mundo sofre, cada um com seus problemas. Aquilo bateu como pedra. Era esse o tipo de gente que ele tinha por perto. Ninguém escutava de verdade. Só falavam de grana, lucros, metas. Caio percebeu que, mesmo cercado de gente, estava mais sozinho do que nunca. Naquela mesma semana, passou a evitar jantares, festas, reuniões que não fossem essenciais. Começou a sair mais cedo do trabalho, a parar o carro em lugares que antes nunca olharia 2 vezes. Às vezes comprava comida e deixava com alguém na rua sem dizer nada. Outras só observava. Era como se quisesse ver o mundo com os olhos dela. Mas o que ele não esperava era sentir vontade de ver Marina de novo. Não por pena. Era diferente. Era como se ela fosse um pedaço de realidade que faltava na vida dele. Alguém que não estava ali para bajular, nem para sugar nada. Só existia. E isso já bastava. Caio não era bom com palavras. Não sabia o que estava sentindo, nem como explicar. Mas sabia que toda vez que lembrava dela e do filho, sentia alguma coisa boa dentro dele. Alguma coisa que ele achava que tinha perdido. E talvez fosse exatamente isso que estava fazendo ele mudar. Marina saiu cedo, o bebê pendurado no colo e uma sacola com 2 fraldas e um pacote de bolacha amassado. Era um daqueles dias quentes, céu limpo demais, sol que não dava trégua. O corpo doía inteiro, mas ela andava como quem não tem escolha. Dormira mal, com o chão duro da entrada de uma loja fechada por reforma. Tinha sido expulsa dali no fim da madrugada por um segurança mal-humorado que nem deixou ela explicar nada. Teve que sair carregando o filho ainda dormindo. O menino reclamou, mas voltou a dormir no ombro dela. Ela não tinha certeza se voltaria para o mesmo lugar onde tinha encontrado Caio. Pensou muito se devia. Não queria parecer dependente, nem desesperada. Mas o estômago dela dizia outra coisa. Não comia direito havia 2 dias. E mais do que isso, no fundo, ela queria ver ele. Mesmo sem admitir. Queria ouvir a voz dele de novo. Aquela calma que ele tinha no olhar. Uma parte dela se odiava por isso. Por criar esperança em cima de gente que não devia nada. Mas a outra parte só queria sentir algo bom, nem que fosse por poucos minutos. Quando chegou perto do restaurante, olhou de longe. Nada. Ele não estava lá. Pensou em ir embora, mas decidiu esperar um pouco. Sentou na calçada do outro lado da rua, deu um pouco de água para o filho num copinho rachado e ficou ali, suando, sem saber o que esperar. Gente passava, carro buzinava, o mundo andava como sempre. Marina só queria mais uma chance de respirar. Foi quando ele apareceu, não pela calçada, mas saindo de dentro de um carro preto, parado um pouco mais à frente. Camisa clara, calça jeans escura, um tênis simples, diferente do que ela lembrava. Ele não parecia estar vindo do trabalho. Olhava para os lados, procurando algo. Ela congelou.
O filho, no colo, apontou e deu uma risada. Ele viu, sorriu e veio. Você tá aqui? Eu quase achei que não vinha mais. Ela não respondeu. Só ficou olhando. O calor, o cansaço, a fome, tudo ficou pequeno por um instante. Ele se abaixou um pouco, na frente do bebê, e mexeu com a mão, fazendo graça. O menino respondeu com um gritinho e tentou puxar o boné que Caio segurava na mão. Quer comer alguma coisa? Tô com um tempo livre hoje. Ela ficou muda por uns segundos. Depois, soltou devagar. Se você tiver mesmo tempo, eu aceito. Ele apontou para uma padaria na esquina. Não é restaurante chique, mas o café é bom. Foram andando lado a lado. Dessa vez, Marina não se sentiu estranha, nem julgada. O caminho foi curto, mas cheio de silêncio bom. Sentaram numa mesa nos fundos, onde o ar-condicionado dava um alívio e ninguém olhava torto. Caio pediu suco de laranja, pão de queijo, bolacha de água e sal, café com leite e 2 copos de água. Tudo de uma vez. Marina quase desabou só com o cheiro. O bebê mamou o suco e logo dormiu no colo dela, cansado de tudo. Ela ajeitou a cabeça dele no braço e começou a comer com cuidado. Devagar, mas sem parar. Caio observava sem dizer nada. Não era curioso, nem parecia com pressa. Só queria estar ali. Depois de alguns minutos, ele quebrou o silêncio. Eu pensei muito em você esses dias. Ela parou. Não esperava isso. Nem soube o que dizer. Não sei explicar. Eu conheço tanta gente. Tenho tudo no papel. Mas você foi a primeira pessoa em muito tempo que me fez parar de verdade. Te ver ali, com o seu filho, me acordou para uma coisa que eu nem sabia que estava dormindo. Marina olhou para ele. Queria acreditar, mas o mundo já tinha ensinado a desconfiar. Você não precisa me dizer isso. Não é para te convencer de nada. Só tô falando porque é verdade. Eu nem sei o que tô sentindo. Só sei que não queria que aquela cena fosse só mais uma na minha semana. E não foi. Ela mordeu o lábio. A cabeça dizia para levantar e ir embora. O coração queria ouvir mais. Você disse que precisa de ajuda no escritório. A proposta ainda tá de pé? Mais do que nunca. Eu não sei se consigo. Eu tenho esse menino. Ele não desgruda de mim. Não sei digitar direito. Não entendo de computador. Eu não tô procurando diploma. Tô procurando gente de verdade. Você? Aprende o resto. E onde eu deixaria ele? Você pode levar. Tenho uma sala lá que dá pra adaptar. E posso pagar um pouco mais pra ajudar com as despesas. Marina segurou firme a borda da mesa. Era muita coisa pra um dia só. Parecia armadilha. Parecia sonho. Você não tá tentando comprar alguma coisa de mim, né? Ele riu. Um riso leve, quase infantil. Não. Eu só tô tentando devolver um pouco do que a vida me deu sem eu merecer. Se isso for errado, você me diz. Ela respirou fundo. Passou a mão nos cabelos suados. Olhou pro filho dormindo. Depois encarou Caio de novo. Eu topo. Mas se eu ver que tem algo estranho, eu saio na hora, sem avisar. Fechado, Caio estendeu a mão por cima da mesa. Ela hesitou, depois apertou. A mão dele era quente, firme. A dela, gelada, trêmula. Mas naquele aperto, tinha alguma coisa diferente. Tinha começo. Na segunda-feira, às 8:30 da manhã, Marina subiu num elevador pela primeira vez em muito tempo. Segurava Samuel no colo e uma bolsa com algumas fraldas, uma muda de roupa e 2 potinhos de comida improvisada. As portas se fecharam e ela sentiu um aperto no peito, daqueles que vêm quando a gente não sabe o que esperar. O andar subiu devagar e ela tentava controlar o suor nas mãos. Caio tinha mandado o motorista buscar ela. Um carro preto, cheiroso, limpo. O motorista era educado. Não fez pergunta nenhuma. Só disse bom dia e abriu a porta para ela entrar. Quando chegou no andar indicado, uma moça de cabelo preso e crachá no pescoço a recebeu com um sorriso simples. Você deve ser a Marina. Pode entrar. O Caio tá te esperando.
Marina apertou mais o bebê contra o peito, como se ele fosse escudo. Passou pelo corredor largo, cheio de vidro, e entrou numa sala enorme, com móveis modernos e cheiro de café fresco. Caio estava lá, sentado, mexendo no notebook. Quando viu ela, levantou de imediato. Bom dia, que bom que você veio. Ela fez que sim com a cabeça. Samuel olhava tudo com os olhos arregalados, como se aquele lugar fosse outro planeta. E era mesmo. Para ela também. Caio mostrou a sala que tinha separado para ela trabalhar. Ficava ao lado da dele. Tinha uma mesa limpa, 2 cadeiras, um armário pequeno e o principal, um espaço com um tapete emborrachado, brinquedos novos ainda na caixa e um berço desmontável. Você pode usar tudo aqui, tá? Se precisar adaptar alguma coisa, me fala. Ela ficou parada, olhando cada detalhe. O coração apertado, meio emocionado, meio desconfiado. O filho desceu do colo e foi direto engatinhar até os brinquedos. Pegou um carrinho azul e bateu no chão com força, sorrindo como se tivesse achado um tesouro. O trabalho era simples no começo. Organizar papéis, responder e-mails prontos, etiquetar pastas, colocar em ordem uma bagunça antiga que ninguém ali tinha paciência de arrumar. Marina perguntava tudo. Tinha vergonha de errar. Escrevia num caderno tudo o que Caio falava. Cada explicação, cada senha, cada caminho no computador. Ela aprendia rápido, mesmo com medo. Nos primeiros dias, todo mundo olhava de rabo de olho. Ninguém entendia quem era aquela mulher com o filho engatinhando pelo canto da sala. Mas Caio foi claro com todos. Ela tá aqui porque eu confio nela. E só isso já cortava qualquer cochicho. Ainda assim, Marina sentia os olhares, as caras fechadas, a dúvida nos corredores, mas segurava firme. Já tinha enfrentado coisa pior. Caio almoçava com ela às vezes. Não todo dia, mas quando dava, sentavam numa sala pequena com sofá, onde ele deixava a comida ser comida, sem pressa, sem conversa forçada. Às vezes falavam sobre a infância dela, às vezes sobre as viagens que ele fazia a trabalho. Nada profundo. Só coisa de quem tá tentando entender o outro, aos poucos. Samuel, por outro lado, já aparecia em casa. Todo dia chegava com uma energia nova, mexia nas gavetas, tentava apertar botões, batia palma quando via Caio e pedia colo com a maior cara de pau. Caio sempre dava risada e pegava o menino no colo, mesmo sem saber segurar direito. Uma vez, até sujou a camisa com papinha, e em vez de reclamar, riu e disse: "Agora sim, virei gente normal." À noite, o motorista levava a Marina de volta para o lugar onde estava morando por enquanto. Um quartinho emprestado nos fundos de um mercadinho, de bairro, cedido por uma senhora que conhecia uma prima da mãe de Marina. Não era confortável, mas era seguro, limpo, e dava para deitar no colchão fino e respirar. Ela usava o dinheiro do trabalho para comprar comida, mais fralda, um leite melhor para o filho. Cada moedinha contava. Anotava tudo num caderninho, fazia as contas como quem cuida de um segredo. Pela primeira vez desde a morte de Vinícius, tinha um pouco de controle sobre alguma coisa. 1 mês passou, e virou 2. Com o tempo, Marina começou a decorar o espaço do filho no escritório. Levava uma mantinha com cheirinho de casa, pendurou um desenho colorido na parede e até plantou um vasinho com flor na janela. Todo mundo já conhecia Samuel pelo nome. Uns ainda não falavam com Marina, mas já sorriam pro bebê. E isso já era alguma coisa. Caio via isso tudo de longe. Observava ela sendo mãe, funcionária, mulher, tudo ao mesmo tempo. E pensava no quanto ela era forte sem nem perceber. Nunca pedia nada. Nunca chegava atrasada. Nunca reclamava. Se estava com dor, escondia. Se estava cansada, fingia que não. Mas ele via. Um dia, entrou na sala e pegou ela com a testa encostada na mesa, o filho dormindo no chão, e os olhos dela fechando de sono. "Tá tudo bem?" Ela levantou na hora. "Tá sim." Só fechei o olho 1 segundo.
Você pode descansar um pouco se quiser. Aqui é seguro. Pode confiar. Ela não respondeu. Mas naquele dia, pela primeira vez, ela encostou a cabeça no encosto da cadeira e dormiu 10 minutos enquanto o filho dormia também. Foi nesse silêncio, nesse descanso merecido, que começou a nascer algo que os dois ainda não tinham coragem de chamar de sentimento. Mas ele já estava ali. O tempo dentro daquele escritório começou a correr diferente. Marina já sabia o caminho de cor. Subia com Samuel no colo, entregava um bom dia sincero para o porteiro e seguia com a mesma firmeza de sempre. As pessoas da empresa estavam começando a entender que ela não era só uma história triste que Caio resolveu abraçar. Era alguém que fazia o trabalho bem feito, alguém que merecia estar ali. Caio vinha observando tudo de perto, mesmo sem parecer. Às vezes dava uma passada na sala só para ver como ela estava. Outras vezes, ficava na dele, mas escutava elogios vindos de outros funcionários. Um deles chegou a comentar: "Essa moça nova aí tem mais organização que gente com anos de casa." Caio ouviu calado, mas por dentro sorriu. Teve uma tarde em especial, logo depois de uma reunião estressante, que ele decidiu puxar assunto com ela. Esperou Samuel dormir no tapetinho, entrou na sala com 2 xícaras de café e colocou uma na mesa dela. Tá com cara de quem precisa disso. Marina agradeceu com um sorriso cansado. Pegou a xícara e ficou olhando para o líquido quente. Não era só o café, era o gesto. Alguém tinha parado por 2 minutos para cuidar dela. Isso ainda era estranho para ela. Você já pensou em estudar? Ela levantou os olhos devagar. Como assim? Fazer um curso. Aprender alguma coisa nova. Você aprende rápido. Tem jeito. E olha, tá cheia de plataforma online com curso gratuito. Se quiser, eu te ajudo a achar. Ela ficou em silêncio. Não lembrava a última vez que alguém falou com ela como se ela tivesse futuro. A maioria só olhava para ela como alguém do passado, do tipo que tá tentando consertar o que sobrou. Mas Caio falava como se ela ainda pudesse construir alguma coisa nova. Aquilo mexeu. Eu já pensei, sim. Mas sempre foi aquela coisa de pensar e engavetar. Porque nunca dava. Nunca tinha tempo. Ou dinheiro, ou os dois. Agora talvez dê. Talvez. Os olhos dela diziam quero, mas o medo segurava. Ele percebeu. Se você topar, eu pago um curso. Um bom. Não é dívida. É investimento. Você vai me cobrar depois? Não. Só se um dia você ficar rica e quiser me pagar um café de volta. Ela riu. A primeira risada de verdade desde que entrou ali. Tá, vou pensar. Pensou. E topou. Começou um curso online de organização administrativa. 3 vezes por semana, à noite, depois que Samuel dormia. Assistia às aulas no celular emprestado por Caio, com fone de ouvido e caderno no colo. Anotava tudo. Fazia as atividades. Tava empolgada de um jeito que até ela estranhava. Caio notava. A cada semana, ela chegava com alguma ideia nova para o escritório. Uma forma melhor de organizar os arquivos, uma planilha que economizava tempo, até um jeito de simplificar o processo de entrada de novos funcionários. Os chefes notaram. Um deles chamou Caio para conversar. Essa moça é um achado. Se eu fosse você, segurava. Eu tô tentando. E segurou mesmo. 1 mês depois, chamou Marina na sala dele. Quero te propor uma coisa. Ela arregalou os olhos. Achou que era bronca. Mas ele foi direto. Quero te registrar. Assinar sua carteira. Salário fixo. Todos os direitos. Você já tá trabalhando como uma funcionária mesmo. Só falta oficializar. Ela gelou. A cabeça dela virou uma mistura de emoção e medo. Mas... E o Samuel? A gente pode montar um mini espaço aqui só pra ele. Já tá quase pronto, na verdade. Se você aceitar, essa semana mesmo eu coloco tudo no lugar. Ela ficou olhando pra ele como se fosse mentira. Ninguém fazia isso. Ninguém fazia esse tipo de promessa. Mas ali tava ele, sério, firme, sem ar de tô fazendo caridade. Eu quero. Mas preciso te pedir uma coisa. Pede. Se um dia não der certo, se eu travar,
Se eu falhar, você não joga isso na minha cara. Já tive gente que fez isso, que disse eu te ajudei, só pra me fazer sentir menos. Ele balançou a cabeça, olhando nos olhos dela. Eu nunca vou te jogar nada na cara, porque você tá fazendo isso por você. Eu só tô te dando espaço. Quem tá construindo é você, ela. Respirou fundo. Tinha vontade de chorar, mas segurou. Só estendeu a mão e apertou a dele. Fechado. Daquele dia em diante, tudo mudou. Agora ela tinha um crachá, um e-mail corporativo, um nome na planilha oficial. Até ganhou uma pequena festa. Surpresa da equipe com bolo simples e refrigerante morno. Mas foi a melhor coisa que viveu em anos. Samuel ganhou um carrinho novo do RH e fez todo mundo rir quando caiu sentado de bumbum e bateu palminha como se tivesse ganhado o mundo. Caio ficou no canto, observando. Não participou da bagunça, mas estava ali, com o copo na mão e aquele sorriso que ele raramente mostrava para alguém. Era um sorriso leve, de quem tá fazendo parte de alguma coisa que vale a pena. Na saída, no fim do dia, ele segurou a porta do elevador para ela. Tá pronta para dar o próximo passo? Ela olhou para ele com o filho no colo e respondeu, sem piscar. Tô pronta para não voltar para trás. Marina chegou mais cedo naquele dia. Subiu com o filho no colo, colocou ele no tapetinho cheio de brinquedos e foi direto arrumar a mesa. A rotina já fazia parte do corpo dela. Cada passo, cada pasta, cada clique no computador. Era natural, só que o que ela não sabia era que, naquele mesmo prédio, do outro lado do corredor, alguém observava cada movimento dela com olhos de pedra. Rebeca, gerente executiva da empresa, ex de Caio, era o tipo de mulher que não deixava nada escapar. Sempre bem arrumada, cabelo impecável, salto alto, voz firme. Ela tinha voltado de uma viagem de negócios em São Paulo poucos dias antes e estranhou o que viu. Uma funcionária nova, sem uniforme, com um bebê dentro da empresa e ainda por cima ocupando uma das salas mais próximas da de Caio. Para ela, aquilo não fazia o menor sentido. Quem é essa moça? Perguntou num tom direto para Letícia, a recepcionista, a nova assistente do Caio. Assistente? Ele que contratou. Parece que ela tá se saindo bem. Rebeca não respondeu. Só sorriu com os lábios fechados, aquele sorriso que não significa nada de bom. O sangue dela ferveu por dentro. Caio nunca dava liberdade para ninguém. Sempre mantinha todo mundo a uma distância segura. E agora tinha uma desconhecida com um bebê no escritório dele? Não fazia sentido. Alguma coisa ali estava errada. Ela tentou puxar assunto com Caio no dia seguinte. Entrou na sala dele sem bater, com aquele ar de intimidade antiga. Você anda sumido, só tenho trabalhado mais. E sua nova funcionária? Caio levantou os olhos, entendeu o tom da pergunta e respondeu seco. O nome dela é Marina. Ela é bonita, ela... É competente. Rebeca mordeu o lábio. Aquilo foi um sinal claro de que ela não ia conseguir se meter do jeito fácil. Então escolheu o outro caminho, o das sombras. No fim da tarde, quando Marina foi ao banheiro e deixou o computador destravado por descuido, Rebeca passou na sala e deu uma espiada. Só tinha relatórios e planilhas abertas, mas ela fez questão de dar um print rápido em tudo. Salvou num pendrive escondido na bolsa. Depois, no próprio computador, começou a bolar uma forma de virar o jogo. Enquanto isso, Marina seguia a vida sem saber de nada. Continuava trabalhando com dedicação, anotando tudo, se esforçando para merecer cada centavo que ganhava. Samuel já tinha conquistado todos ali, até quem torcia o nariz no começo. Era um bebê simpático, risonho, bagunceiro do jeito certo. E Caio, cada vez mais presente, já parecia parte da cena. Trazia café para ela, levava bolacha para o menino, às vezes aparecia só para perguntar como estavam. Tudo isso, aos olhos de Rebeca, era demais. Ela foi até o setor financeiro, puxou os dados da folha de pagamento e começou a fazer perguntas tortas. Fez comentários sutis para outros funcionários, do tipo: engraçado como algumas pessoas sobem rápido demais, né? Plantava dúvida onde podia e começou a montar um plano
fazer Marina parecer aproveitadora, interesseira. Uma mulher que estava se agarrando em Caio para crescer. O estopim veio numa reunião que Caio marcou com investidoras. Marina, como assistente dele, foi chamada para organizar os materiais e apresentar um painel simples com dados da empresa. Era algo técnico, direto, nada grandioso. Mas foi o suficiente para Rebeca pirar. Ela entrou na sala com um ar de deboche. Olhou para Marina e soltou em voz alta: "Ah, então agora a gente contrata babá e assistente no mesmo pacote?" Todo mundo na sala ficou em silêncio. Marina congelou. Caio ficou vermelho de raiva. Rebeca, se não tiver algo útil para dizer, pode sair da reunião. Ela deu um sorriso torto e saiu batendo o salto no chão, como quem avisa: "Isso não vai ficar assim." Marina terminou a apresentação, tremendo por dentro. Quando a reunião acabou, correu para o banheiro, trancou a porta e deixou as lágrimas caírem em silêncio. A frase de Rebeca tinha batido fundo, não só pela humilhação na frente de todos, mas porque mexeu num medo antigo. O medo de parecer alguém que não é, de parecer interesseira, de manchar a imagem que lutou tanto para construir ali dentro. Naquela noite, em casa, Caio ligou para ela. Disse que sentia muito pelo que aconteceu, que Rebeca estava fora de controle e que ele ia resolver. Mas Marina só respondeu: "Eu não quero confusão, só quero trabalhar em paz." Caio entendeu, mas ele mesmo não estava em paz. Aquilo tudo mexeu com ele, não só por ela, mas porque Rebeca estava cruzando uma linha que ele achava que nunca veria, ultrapassada. Na manhã seguinte, Rebeca não apareceu no trabalho, mas deixou algo pior. Um e-mail anônimo enviado para o setor de compliance da empresa, acusando Marina de acessar informações confidenciais, alterar dados financeiros e usar o cargo para benefício próprio. Tudo baseado nos prints que ela mesma tinha feito. Caio foi chamado às pressas. O RH exigiu uma investigação. Marina foi afastada por tempo indeterminado, até tudo ser esclarecido. Quando ela soube, não conseguiu dizer nada. Só pegou Samuel no colo, arrumou as coisas e saiu com o coração despedaçado. Tinha vindo de baixo, tinha vencido o medo, tinha confiado. E agora tudo estava escorrendo de novo pelas mãos. Na rua, com o filho dormindo cansado nos braços, Marina sentiu o peso do passado bater no peito com força. Não era só a injustiça. Era a sensação de que o mundo sempre dava um jeito de lembrar quem ela era. Ou melhor, quem achavam que ela deveria ser. Marina ficou parada na calçada por uns minutos. Nem sabia para onde ir. Tava com Samuel dormindo no colo, o crachá da empresa na bolsa e a cabeça girando. Sentia como se o mundo tivesse tirado dela tudo de novo. De um jeito frio, seco, rápido. E o pior, sem aviso. Não teve chance de se defender, nem de explicar nada. Só recebeu a notícia de que estava suspensa e pronto. Agora estava ali, na rua, tentando entender o que tinha acontecido. Ela sabia que não tinha feito nada de errado. Não tinha mexido em coisa nenhuma, nem usado o cargo para benefício próprio, como diziam. Mas também sabia que, para quem não conhece sua história, é fácil desconfiar. Uma mulher que veio do nada, que chegou com o filho no colo, que subiu rápido. Sempre vai ter gente achando que tem algo por trás. Naquela noite, Marina chorou. Mas não foi choro de desespero. Foi de raiva, de injustiça. Ela ficou sentada no chão do quartinho onde morava, com Samuel brincando com uma colher de plástico no chão, e decidiu que não ia deixar aquilo matar tudo o que tinha conquistado. No dia seguinte, acordou cedo, deu café pro filho, colocou ele na mochila canguru improvisada e saiu para procurar alguma coisa. Não emprego, procurava ideias. Um jeito de continuar, de se virar, de não depender de ninguém. Passou por uma feira e viu uma senhora vendendo marmitinhas de bolo no pote. Aquilo deu um estalo. Ela voltou para casa com R$5 no bolso. Comprou farinha, açúcar e uma margarina baratinha. Na casa da vizinha do lado, pediu emprestado o forno. Passou a tarde fazendo teste de bolo de cenoura com cobertura de achocolatado.
Acertou na terceira tentativa. Colocou nos potes de plástico que tinha guardado, imprimiu num papel rasgado o nome Bolo da Marina com uma caneta azul, colou com fita e saiu para a rua. Foi de ônibus até uma praça movimentada no centro, onde passava muita gente na hora do almoço. Montou uma caixa de papelão como banca improvisada e começou a oferecer. É só R$5. Caseiro. Feito com muito cuidado. A primeira venda demorou quase meia hora para sair. Um rapaz de mochila comprou, comeu sentado no banco e voltou para comprar mais 2. No fim da tarde, Marina voltou para casa com R$45 no bolso. Não era muito, mas foi a primeira vez, em semanas, que ela sentiu que podia caminhar com as próprias pernas de novo. No outro dia fez mais. Melhorou a receita. Comprou potinhos mais bonitinhos. Pediu ajuda de uma vizinha para cuidar de Samuel por 2 horinhas e foi vender no centro de novo. Dessa vez, voltou com quase o dobro. As pessoas começaram a reconhecer. É o bolo da moça com letra azul. É o da mulher que sorri enquanto vende. É gostoso, barato e vem com carinho. Ela usou o dinheiro dos dias seguintes para imprimir etiquetas de verdade, com nome, telefone e redes sociais. Montou uma página no Instagram, postava fotos simples com legenda honesta. Hoje tem bolo de cenoura fresquinho. Entrego na porta, se for perto do centro. Os seguidores começaram a crescer. Um cliente marcou outro. Uma loja de cosméticos ofereceu para ela deixar uma caixinha com bolos ali na frente. Em menos de 10 dias, ela estava vendendo tudo antes do fim da tarde. Enquanto isso, Caio tentava resolver a situação na empresa. Investigava os relatórios, conversava com o time de tecnologia, puxava os acessos dos computadores. Ele sabia que Marina não tinha culpa, mas provar isso era outro caminho. Rebeca, que tinha sumido desde o envio do e-mail anônimo, agora agia pelas costas, e ele precisava ser cuidadoso. Mesmo afastada, Marina não se fechou. Pelo contrário, estava acordando cedo, fazendo bolo, vendendo, cuidando de Samuel, estudando à noite no celular. Começou a anotar tudo o que aprendia. Ideias de negócio, ideias de marketing, estratégias de venda. Fez uma planilha de custos, aprendeu a calcular lucro. Assistia vídeos no YouTube de mulheres que começaram do zero. Teve uma noite em que, depois de colocar Samuel para dormir, ela ficou sentada com o caderno no colo, ouvindo um podcast sobre empreendedorismo. E ali, no silêncio do quarto, percebeu uma coisa que nunca tinha dito em voz alta: eu sou capaz. Não porque alguém deu chance, mas porque ela correu atrás, mesmo depois de perder tudo. Não ficou esperando. Foi. Tentou. Quebrou a cara. Chorou. Mas levantou. No fim daquela semana, Caio apareceu de surpresa na casa dela. Estava de camiseta simples, cabelo bagunçado, olhos cansados. Marina se assustou quando viu ele no portão, segurando uma sacola. Trouxe o pote da última vez. Tava uma delícia. Ela deu risada, abriu o portão e chamou ele para entrar. Samuel, ao ver, correu no chão de fralda e agarrou a perna dele. Caio pegou o menino no colo sem cerimônia, como se já fizesse parte. Como você tá? Tô viva. Tô vendendo bolo. Tô estudando. E você? Tô tentando consertar uma grande besteira, mas vim aqui para dizer uma coisa. Marina ficou séria. Você é mais do que tudo aquilo. E não importa o que digam, eu acredito em você. E quando tudo se resolver, se você ainda quiser, a sala vai estar lá. Do jeito que você deixou. Ela não respondeu. Só ficou olhando para ele. E naquele silêncio, ela entendeu que não precisava decidir nada naquela hora. Ela já estava fazendo o que precisava. Já tinha virado a chave. Aquela noite estava abafada. O ventilador fazia mais barulho do que vento, e Marina tentava dar conta do calor, do cansaço e da cabeça cheia. Samuel já tinha dormido, largado no colchão com uma fralda aberta e o braço por cima da testa, daquele jeito de quem parece ter lutado contra o mundo inteiro antes de apagar. Marina estava sentada no chão, as costas encostadas na parede e o celular no colo. O curso online rodava numa aba, mas a mente dela estava longe. Pensava em tudo. Pensava na empresa,
no bolo, em Caio. Pensava no medo de dar um passo errado e perder de novo. Pensava em como era estranho ter alguém como ele dizendo que acreditava nela sem pedir nada em troca. O celular vibrou. Era uma mensagem dele. Caio. Você tá bem? Não queria atrapalhar. Só fiquei pensando se precisava de alguma coisa. Ela pensou um pouco antes de responder. Não queria parecer carente, nem fria. Então foi direto. Marina. Tô cansada, mas tô bem. Obrigada por perguntar. Caio. Tô aqui se quiser conversar. Às vezes só falar ajuda. Ela respirou fundo. Olhou para Samuel dormindo. A cabeça dela gritava por silêncio, mas o peito pedia outra coisa. Depois de um tempo, digitou. Marina, se eu te falar tudo que tá preso aqui, a noite não acaba. Caio. Então começa devagar. Eu escuto. Ela encarou a tela por uns segundos. Depois se levantou, foi até a cozinha, pegou um copo de água e voltou. Sentou de novo. E aí escreveu. Marina. Eu me sinto suja. Não por fora, por dentro. Como se mesmo fazendo tudo certo, alguém sempre estivesse pronto para dizer que eu não mereço nada. Me tiraram do trabalho como se eu fosse um problema. Me olharam como se eu fosse ladra. E isso doeu mais do que a fome. O tempo passou e ele demorou para responder. Ela achou que tinha falado demais. Mas aí chegou a mensagem. Caio. Você é a pessoa mais limpa que eu já vi nessa empresa. E isso incomoda quem vive de aparência. Você não precisa provar nada pra mim. Mas se um dia quiser gritar, pode gritar aqui. Ela não respondeu mais. Só largou o celular no canto e chorou baixinho. Um choro que não pedia pena. Só espaço. Pela primeira vez, ela sentiu que alguém enxergava ela inteira. Não só a casca, não só a história triste. Isso fazia tudo dentro dela balançar. Na manhã seguinte, ela estava entregando bolos numa papelaria quando recebeu outra mensagem dele. Caio. Você pode passar aqui no escritório hoje? Preciso te mostrar uma coisa. Ela ficou sem entender, mas disse que sim. Chegou no fim da tarde, com Samuel no colo. O porteiro já conhecia. Abriu o portão com um sorriso discreto. Caio a esperava na recepção. Estava com camisa simples, sem gravata e um olhar diferente. Menos chefe, mais gente. Subiram juntos de elevador. O silêncio era leve. O bebê cochilava no ombro dela. Quando chegaram na sala dele, ele apontou para um canto. Ali, ela olhou. Era um quadro feito com as etiquetas dos bolos dela. Umas 15 coladas num fundo branco, com uma moldura de madeira rústica. Embaixo, ele tinha escrito: quem sabe o que tem valor de verdade, cria coisas que ninguém pode tirar. Ela levou a mão à boca. Ficou parada. O coração batia forte. Você fez isso por quê? Porque você me lembra o que é verdade. E porque eu acho que esse negócio de bolo não é só um plano B. É uma potência. E você é a força por trás. Ela não conseguiu responder. Só sentou na cadeira e ficou olhando para o quadro. Caio se aproximou devagar. Sentou do outro lado da mesa. Eu sei que tô atravessando uma linha que talvez você não queira que eu atravesse. Mas eu preciso falar. Ela olhou para ele. O silêncio dizia mais do que qualquer palavra. Mas ele falou, mesmo assim. Eu não parei de pensar em você desde aquele dia na calçada. Você entrou num lugar em mim que ninguém tinha entrado. E eu tô aqui, meio perdido, mas querendo ficar. Do seu lado. Ela fechou os olhos por um segundo. Pensou no marido. Pensou no que era amar. Pensou no que era perder. E pensou no que era se permitir de novo. Eu não tô pronta. E também não sei se vou ficar. Tudo bem, eu espero. Só queria que você soubesse. Na saída, ela não disse tchau. Só deu um meio sorriso, segurando Samuel nos braços. Mas quando ele tocou no braço dela antes dela sair, foi diferente. Não teve beijo, nem abraço. Só o toque leve da mão dele na pele dela. E aquilo bastou para deixar um calor no peito que ela não sentia fazia muito tempo.
A notícia de que Marina estava de volta à empresa, mesmo que não oficialmente, correu pelos corredores mais rápido do que e-mail urgente. Ela não tinha sido recontratada, mas o simples fato de aparecer de novo ali, com Samuel no colo e o crachá ainda guardado na bolsa, já fez gente se virar na cadeira. Só que teve uma pessoa em especial que não conseguiu engolir aquela cena. Rebecca. Ela assistiu, tudo de longe, encostada na porta da sala dela, com os braços cruzados e a cara de quem mordeu limão. Desde que Caio afastou Marina por causa das denúncias, ela tinha certeza que era o fim da linha para aquela mulher. Mas agora, ver os dois conversando de novo, rindo, trocando olhares, mexeu num lugar que ela achava que estava enterrado. Um lugar chamado orgulho ferido. Ela passou a tarde inteira rodando pela empresa, falando baixo, jogando verde nos ouvidos certos. Estranho, né? Depois de tudo que rolou, essa mulher voltar assim, como se nada tivesse acontecido. E mais. Caio não demite, ninguém por menos. Por que será que ela é diferente? Rebecca não gritava. Ela plantava. Uma frase aqui, outra ali. Sempre com voz calma, sorriso no rosto, como quem tá só comentando. E com isso, gente que antes não tinha opinião começou a olhar Marina de um jeito torto. Gente que elogiava o trabalho dela já não puxava mais conversa. Os bons dias viraram acenos frios. E Marina, que sentia tudo no ar, percebeu rápido que algo estava estranho, mas ela não falou nada. Seguiu o dia dela, como sempre. Respondeu e-mails, organizou pastas, trocou fralda no canto da sala. Só que dentro dela, a insegurança crescia de novo. Era como se tudo estivesse desmoronando de novo, sem barulho. Caio também sentiu o clima esquisito. Percebeu o distanciamento. Até gente da confiança dele começou a agir de forma estranha. E foi aí que ele entendeu. Rebecca ainda estava agindo por trás. Ele só não sabia como. Na semana seguinte, durante uma apresentação de rotina com 2 diretores, Marina ficou encarregada de mostrar o andamento de um projeto de organização interna que ela mesma tinha criado. Era um sistema simples de fluxo de trabalho que ajudava outros setores a não se perderem nos prazos. Ela estava animada. Tinha testado, anotado tudo, feito as alterações com base nos comentários dos colegas. Era o primeiro momento em que sentia orgulho do que estava fazendo desde o afastamento. Mas quando abriu a planilha no telão da sala de reunião, o caos. O arquivo estava bagunçado. Dados apagados, fórmulas erradas, tudo desconfigurado. A legenda do gráfico tinha sido trocada por frases fora do lugar. Um dos diretores fez uma cara de surpresa. O outro franziu a testa. "Foi você quem montou isso?" Ela travou. O coração disparou. "Eu preparei tudo ontem, mas não estava assim." Caio percebeu na hora. Levantou e pediu 1 minuto. Foi até o computador dela, no escritório. Verificou os acessos. E ali estava. O documento tinha sido modificado na madrugada por outro login. O nome do usuário? Rebecca. Ele printou tudo. Voltou para a reunião, cortou o assunto na hora. "Desculpa, pessoal. Houve uma interferência externa nesse material. Vamos reagendar isso, tá?" Marina saiu da sala sem dizer nada. Entrou no banheiro e lavou o rosto. Estava tremendo. A sensação de ser puxada de volta para o fundo, justo quando conseguia respirar, era sufocante. Naquela mesma tarde, Caio chamou Rebecca para conversar. "Você mexeu no sistema dela. Eu? Que absurdo. Não tenho nem acesso a isso. Tenho os registros. Tudo com seu login. À 1h40 da manhã. Rebecca ficou muda por uns segundos. Depois, cruzou os braços e falou com raiva contida. "Você se deixou enganar, Caio. Essa mulher não é quem você pensa. Ela tá usando você. E todo mundo vê isso, menos você. Você quer saber o que todo mundo vê? Uma mulher tentando se reerguer e outra tentando destruir o pouco que ela conseguiu." Ela levantou da cadeira. "Você tá me demitindo?" "Tô." Ela riu. Um riso de quem perdeu, mas ainda quer deixar veneno. Ela vai te arrastar pro buraco. Espera pra ver.
Caio não respondeu. Só apontou para a porta. No fim do expediente, ele foi até a sala de Marina. Ela estava guardando os brinquedos do filho na caixa, os olhos ainda inchados. Tá tudo certo agora. Ela levantou devagar. O que aconteceu? Rebeca foi longe demais. Tá fora. E os outros? Vão continuar me olhando como se eu fosse um erro? Você não é um erro. É uma das melhores coisas que já aconteceu aqui dentro. E quem não vê isso, que fique para trás. Ela tentou sorrir, mas não conseguiu. Caio colocou a mão no ombro dela. Se você quiser parar com tudo isso, eu entendo. Mas se quiser continuar, tô aqui. Do seu lado. Ela olhou para ele. Pela primeira vez, não como chefe, nem como homem que ajudou, mas como alguém que estava ali mesmo. Presente. Eu vou continuar. Mas não por você. Por mim. Ele sorriu. Melhor resposta que você podia dar. Fazia uma semana que Rebeca tinha sido desligada. O clima na empresa estava menos pesado, e Marina até começou a sentir um pouco de leveza no ambiente. As pessoas voltaram a cumprimentar. Alguns pediram desculpa pelo jeito frio de antes. Samuel ganhou uma caixa de lápis de cor de uma funcionária, do RH, e uma camiseta nova com o nome da empresa escrito pequeno no peito. Era como se a poeira tivesse começado a baixar. Marina estava se esforçando para não criar expectativa. Seguia focada, trabalhava mais do que devia, levava o filho todos os dias, organizava os arquivos, terminava relatórios antes do prazo. Ela sabia que qualquer erro mínimo podia virar desculpa para tirarem ela dali de novo. Por fora, sorria. Por dentro, estava sempre alerta. Caio, por outro lado, parecia cada vez mais presente. Às vezes trazia café, outras vezes perguntava como estava o curso, e de vez em quando só aparecia na sala dela para deixar um chocolate no canto da mesa. Não falavam muito sobre o que rolava entre os dois. Era uma coisa silenciosa, mas firme. Tinha dia que se olhavam por alguns segundos, e só isso bastava para ela aguentar o resto da tarde. Mas nem tudo estava bem. Uma sexta-feira, fim de expediente, Marina estava com Samuel no colo, apagado de sono, pronta para descer e esperar o motorista. Caio tinha saído em reunião externa e ela decidiu que ia descer sozinha. Na porta do elevador, recebeu uma notificação no celular. Era um e-mail. Assunto: urgente. Pedido de explicações. Ela clicou, o coração já acelerado antes de entender. Leu. 1, 2, 3 vezes. O corpo inteiro gelou. O e-mail dizia que tinham sido identificadas movimentações financeiras irregulares no sistema da empresa, feitas por meio do computador dela. Relatórios alterados, dados corrompidos, valores divergentes. E o nome dela estava no meio, junto do código do login. Tudo muito direto, objetivo, sem espaço para dúvidas. Foi como se a luz tivesse apagado por dentro. Ela correu de volta para a sala, ligou o computador, entrou nos arquivos e tentou entender o que estava acontecendo. Mas o sistema já tinha travado o acesso dela. A tela mostrava uma mensagem. Usuário suspenso. O ar pareceu sumir do ambiente. Samuel acordou com um movimento. Começou a chorar. Ela tentou acalmá-lo enquanto os olhos enchiam de lágrima. Pegou o celular e ligou direto para o número de Caio. Ele atendeu no segundo toque. Oi, Marina. Preciso falar com você agora. Aconteceu alguma coisa? Você precisa voltar. Agora. Por favor. Ele entendeu na hora. Meia hora depois, apareceu na recepção da empresa, de camisa social e expressão tensa. Subiram juntos. Samuel dormia de novo, exausto. Caio entrou na sala da diretoria com ela e encontrou 2 membros do conselho sentados esperando. Marina, a gente precisa da sua versão, disse um dos diretores, seco. Ela explicou tudo. Disse que não sabia de nada, que não tinha mexido em nenhum dado financeiro, que não fazia ideia de onde aquilo tinha saído. Caio tentou argumentar. Pediu tempo para verificar os registros, mas o conselho estava rígido. Enquanto os dados não forem esclarecidos, vamos precisar afastá-la novamente. Dessa vez, Marina não chorou. Só pegou Samuel, que dormia pesado, e saiu da sala em silêncio. A
cabeça baixa, a respiração presa. Do lado de fora, na calçada, ela sentou no banco do ponto de ônibus e ficou ali, parada. O sol já tinha ido embora e o vento estava gelado. Ela abraçou o filho como se estivesse protegendo os dois de um soco invisível. 2 passos para frente, 3 para trás. Essa era a sensação. Caio ligou mais tarde naquela noite. Ela não atendeu, mandou mensagem. Ela leu, mas não respondeu. Ela sabia que ele acreditava nela. Mas não era isso que doía. O que doía era perceber que, por mais que fizesse tudo certo, bastava um clique, uma senha, uma denúncia anônima, e pronto. Tudo desmoronava. Ela era sempre a suspeita. Sempre a estranha. A que precisa se explicar. Naquela noite não fez bolo, nem abriu o caderno. Só deitou ao lado do filho no colchão, abraçada a ele, e ficou olhando para o teto. O ventilador girava lento. A mente dela, rápido demais. Pensou em desistir. De tudo. Pensou em sumir. Pensou que talvez ela estivesse errada em ter acreditado tanto, mas não dormiu. No dia seguinte, saiu de casa às 6 da manhã. Foi até o centro. Voltou para a praça onde vendia bolo. Mas dessa vez não foi para vender. Foi para sentar e pensar. Sentou num banco. Observou as pessoas passando. Os carros, os vendedores, o cheiro de pastel. Ficou ali, imóvel. Depois de um tempo, uma senhora que vendia flores chegou perto e falou: "Você é a moça do bolo, né?" Ela assentiu, quase sem voz. "Hoje não tem?" Hoje não tem nada." A mulher estendeu uma flor pequena, amarela, simples. "Toma, só para lembrar que tudo passa." Marina pegou. Segurou com cuidado. Ficou olhando para a flor como se fosse a única coisa viva que restava nela. Caio não dormiu naquela noite. Ficou andando de um lado para o outro no apartamento, com o celular na mão, lendo e relendo as mensagens que Marina não respondeu. Pensava nela sozinha, com o filho, carregando nos ombros o peso de mais uma injustiça. Pensava também no que fariam com ele, caso insistisse demais na defesa dela. Mas não importava. Tinha algo errado. Ele sentia. E não ia descansar até provar isso. Na manhã seguinte, entrou na empresa mais cedo do que todo mundo. Passou direto pela recepção e foi para a sala de TI. Bateu na porta com força. O técnico, um rapaz de óculos e cara de sono, arregalou os olhos ao ver o chefe ali. "Preciso de você agora." "Mas... agora? Agora." Entraram na sala cheia de cabos, monitores e cheiro de ar-condicionado sujo. Caio se sentou na cadeira ao lado e puxou uma pasta com todos os e-mails da denúncia contra Marina. "Quero rastrear tudo isso. Desde o primeiro acesso. Quero saber quem mexeu, de onde, que hora, que IP, o que clicou, o que alterou, tudo. E não quero suposição. Quero prova." O técnico começou a digitar nervoso. Abriu sistema por sistema. Foi cruzando horários, IPs, logins, e então, depois de um tempo, parou. "Tem uma coisa estranha aqui." "O quê?" "O acesso que gerou os dados falsos não veio da máquina da Marina." "Como assim? O login é dela, sim. Mas foi acessado remotamente. E adivinha de onde?" Caio se aproximou. "Da casa da Rebeca." Caio não respondeu. Só fechou os olhos por um segundo. Depois levantou. "Imprime tudo. Quero o relatório detalhado. Assinado. Hoje." Saiu da sala direto para a sala do conselho. Pediu uma reunião de urgência. Os diretores ouviram tudo em silêncio. Olharam os papéis, confirmaram com o TI. Nenhum deles teve coragem de encarar Caio direto. Um deles tentou aliviar. "Bom, isso muda as coisas, muda tudo. E vocês vão mandar um pedido de desculpa para ela. Por escrito. Oficial. Ou eu mesmo saio dessa empresa." O silêncio foi a resposta. Enquanto isso, Marina estava sentada no chão do quartinho, com Samuel dormindo por perto. Não tinha forças nem para chorar. Só encarava o teto, tentando entender
porque tudo parecia sempre dar errado. O celular apitou. Uma notificação. Assunto: retratação formal. Empresa Grupo Alfa. Ela ficou olhando por uns segundos. Pensou em apagar sem abrir, mas clicou. No e-mail, estava tudo explicado. Os acessos falsos, a manipulação feita da casa de Rebeca, o erro do sistema em associar o login dela. E no final, o pedido de desculpas. Seco, mas lá, aos olhos da empresa, a senhora Marina está isenta de qualquer responsabilidade e poderá retornar à função imediatamente, com todos os direitos garantidos. Ela leu aquilo 3 vezes. Depois colocou o celular no colo. Ficou um tempo sem fazer nada. A cabeça cheia, mas ao mesmo tempo leve. A injustiça tinha sido desfeita, mas a dor não some com um e-mail. Naquele mesmo dia, Caio apareceu na porta da casa dela. Ela abriu com o filho no colo, e ele nem esperou muito. Foi a Rebeca. Tudo. A denúncia, os dados, o acesso remoto. Tenho provas. Já mandei registrar. O conselho te quer de volta. Mas mais do que isso, eu vim aqui porque não quero que você ache que eu duvidei de você nem por um segundo. Ela ficou olhando para ele. Sem pressa. Você duvidou? Não. Só fiquei com medo de não conseguir te proteger. Eu não pedi para ser protegida, Caio. Eu só queria ser ouvida. Ele abaixou a cabeça. Engoliu seco. E então, com a voz mais baixa que já usou perto dela, falou. Você tem razão. Ela respirou, fundo. Olhou para o filho, que esticava o braço para o Caio, rindo. Quer voltar? Eu não sei. É justo. Ela deixou ele entrar. Sentaram os 3 no sofá velho, meio rasgado no canto. Samuel subiu no colo de Caio como se fosse hábito. E ali ficaram, em silêncio, só respirando, só existindo. Mais tarde, já perto da saída, Caio se virou para ela. Tem algo que eu ainda não te disse. O quê? Se você não voltar para a empresa, tudo bem, mas eu quero continuar por perto. Não como chefe, nem como salvador, só como alguém que te admira, que tá aprendendo com você. Ela não disse nada, mas pela primeira vez desde que tudo aconteceu, ela sorriu. Um sorriso pequeno, verdadeiro, como se depois de tanto cair, alguma parte dela tivesse entendido que talvez, só talvez, tava tudo começando a se encaixar. O sábado amanheceu nublado. A luz que entrava pela janela era meio cinza, meio preguiçosa. Marina acordou antes do filho, coisa rara. Ficou ali, deitada, com o rosto virado para o lado, ouvindo o som da respiração de Samuel. A cabeça girava em silêncio. Não era mais confusão como antes. Agora era só peso. Como se estivesse carregando muitas decisões ao mesmo tempo. Ela tinha voltado da queda com a cabeça erguida, mas não era orgulho. Era resistência. Vontade de não sumir de novo. O pedido de desculpas da empresa não apagava o que ela sentiu. Nem resolvia o medo de que tudo pudesse acontecer outra vez. Mas Caio, ele era outra história. Não era fácil, mas também não era impossível. Naquela mesma manhã, ele apareceu de novo. Nem mandou mensagem. Só chegou. Toquei a campainha e ficou esperando com o rosto limpo, como quem sabe que não tem o controle de nada. Marina abriu a porta com o cabelo preso de qualquer jeito e um moletom largo. Tava com cara de quem tinha acordado cedo, mas sem nenhuma pressa, para agradar ninguém. Bom dia. Bom dia. Ele mostrou um saco de pão fresco e 2 copos de café com leite. Acho que devo, no mínimo, um café da manhã. Ela deu um passo pro lado, abrindo caminho para ele entrar. Samuel acordou com o barulho da conversa e apareceu no colchão com o cabelo todo espetado. Quando viu Caio, abriu os braços. Nem esperou o convite. Foi direto, pra ele. Tô achando que ele gosta mais de você do que de mim. Ele é esperto. Sentaram os 3 no chão da sala. Comeram devagar, rindo das caretas de Samuel, que jogava farelo de pão no próprio pé e achava isso o máximo.
O tempo ali dentro parecia diferente. Não tinha pressa, não tinha cobrança. Era como se os dois estivessem esperando o outro dar o primeiro passo. Depois de comer, Samuel dormiu de novo, embalado pelo colo de Marina. Caio ficou olhando a cena em silêncio. Ela sentiu. Olhou de volta. Fala. Eu senti saudade. Ela não respondeu de cara. Passou a mão na cabeça do filho e depois encarou Caio de novo. Você já sentiu medo de gostar de alguém? Todo dia. Então por que insiste? Porque gostar de você é a única coisa que faz sentido agora. Mesmo com tudo, mesmo com as dúvidas, com as barreiras, com o mundo dizendo que não faz sentido. Marina respirou fundo. Eu tenho medo, Caio. Medo de confiar, medo de me apegar, medo de perder. Já perdi tudo antes. E quando você perde uma vez, aprende a não se entregar fácil. Eu não quero que você se entregue fácil. Quero que seja no seu tempo, do seu jeito. Ela ficou quieta por uns segundos. Depois tirou o celular do bolso, abriu a galeria e mostrou uma foto. Era uma imagem simples. Ela e Samuel na praça. Ele com a mão lambuzada de chocolate e ela sorrindo cansada. Essa sou eu. Com sono, com medo, com vontade de desistir às vezes, mas de pé. E se você quiser mesmo estar comigo, vai ter que estar com essa versão, não com a ideal. Ele olhou a foto. Depois olhou para ela. Essa versão é a mais bonita. Ela riu, sem graça. Você tem umas frases que parecem de filme. É que quando a pessoa certa aparece, até o que a gente sente fica mais fácil de dizer. Os dois se encararam por mais alguns segundos. Não foi aquela troca intensa de novela. Foi simples. Olhos nos olhos. Verdade com verdade. Caio se aproximou. Tocou no rosto dela com cuidado, como se pedisse permissão. E ela não afastou. O beijo veio, devagar, sem urgência, como se os dois estivessem tentando guardar cada segundo. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele e sussurrou. Se você me machucar, eu não sei se consigo levantar de novo. Eu não vim pra machucar, vim pra ficar. Mais tarde, enquanto Samuel dormia de novo, Marina e Caio sentaram lado a lado no sofá. Sem se tocar, sem falar muito, só respirando juntos. O celular dela apitou. Era uma nova encomenda dos bolos. Você acha que eu dou conta? Acho que você já deu. Ela sorriu. Aquele sorriso cansado, mas cheio de vida. O tipo de sorriso que não precisa de palavras. O novo começo não veio com fogos, nem trilha sonora. Veio com o cheiro do café passando no fogão e o som de Samuel batendo colher no chão. Veio com rotina, com as pequenas coisas. O dia amanhecendo devagar, enquanto Marina arrumava as marmitinhas de bolo na caixa, conferindo tampa por tampa, enquanto Caio colocava água nas plantas da varanda, ainda de pijama, com os cabelos bagunçados. Eles não moravam juntos. Ainda não, mas Caio passava tanto tempo ali que parecia. Já sabia onde ficavam as fraldas, como o bebê gostava do suco, e que Marina só dormia com o ventilador ligado, mesmo no frio. Às vezes ele dormia no sofá, às vezes ia embora à tarde, só para voltar cedo no dia seguinte com pão quentinho. Estavam encontrando um ritmo, um jeito, sem rótulo, sem obrigação. Na empresa, Marina ainda não tinha voltado oficialmente. Caio pediu que ela ficasse fora mais um tempo, para respirar. Mas o salário seguia caindo, como combinado. Enquanto isso, ela mergulhava no negócio dos bolos. Comprou potes melhores, fez parceria com uma lanchonete, começou a aceitar encomenda para festa pequena. O Instagram dela passou dos 1.000 seguidores em 2 semanas. Você devia registrar a marca, Caio disse uma noite, enquanto ela dobrava panos de prato com cheiro de chocolate. Ainda acho exagero. Não é. Isso aqui tá crescendo. E você sabe, você é boa nisso. Ela não negava mais. Começava a acreditar. Samuel agora dormia melhor. Parecia mais calmo, mais tranquilo. E Marina também. O medo ainda existia, mas não dominava mais tudo.
Ela andava de cabeça erguida na rua, cumprimentava os vizinhos, sorria de verdade. Uma noite, depois de um dia cheio de entregas e uma chuva forte que quase atrasou tudo, Caio chegou molhado, na porta dela, com uma sacola de comida japonesa. Hoje a chefe aqui merece descanso. Marina olhou para ele com cara de quem duvida. Você sabe que eu nunca comi sushi, né? Então chegou o dia. Sentaram no chão, de frente um pro outro, com Samuel dormindo no canto. Ela experimentou o primeiro pedaço com desconfiança. Fez careta. Tem gosto de alga. Tem gosto de vitória, isso sim. Olha onde você tá. Olha o que construiu. Ela sorriu com a boca cheia. Tá bom, vai. Eu aceito isso como jantar de gente vencendo na vida. Riram juntos. Mais tarde, enquanto ele recolhia as embalagens e ela passava pano na mesinha, os dois ficaram em silêncio por um momento. Marina olhou para ele de canto. Sabe o que é mais louco? O quê? Nunca imaginei que meu recomeço ia começar no meio da calçada, pedindo sobra de comida. Caio parou. Pensou por uns segundos. Depois respondeu. Às vezes a vida começa quando a gente acha que tá no fim. Ela olhou para ele de novo, mas dessa vez não com desconfiança, com calma, com carinho. O tipo de olhar que a gente dá quando sabe que pode relaxar. Quando sabe que não tá mais sozinha, eles ainda não falavam em amor. Nem precisavam. Era outro nome o que acontecia. Ali. Cuidado. Presença. Verdade. No domingo foram juntos à feira. Samuel no carrinho, Caio puxando a sacola de pano, Marina escolhendo as frutas. Uma senhora parou do lado e disse sorrindo. Que família bonita. Marina sorriu de volta, mas não respondeu. Olhou para o lado. Caio ajeitava a chupeta do bebê, com a testa franzida de concentração. Era cômico e lindo ao mesmo tempo. Ela pegou uma maçã, cheirou e colocou no saco. Só respondeu depois como se tivesse processado a frase com calma. A gente tá tentando, e era isso. Eles estavam tentando. Não era perfeito. Às vezes discutiam. Ela se fechava. Ele ficava na dúvida se insistia ou recuava. Mas no fim do dia, sempre acabavam se olhando. Sempre havia espaço para continuar. Uma noite, deitada no colchão, com Samuel entre eles, Marina puxou o celular e escreveu uma mensagem no bloco de notas. Não mandou, não era para ele, era para ela mesma. Você não tá mais no fundo. E mesmo que tudo desabe de novo, agora você já sabe, você é capaz de recomeçar. E dessa vez, não tá mais sozinha. Salvou o texto e apagou logo em seguida. Não precisava guardar. Tava dentro dela. Na segunda-feira, Marina acordou com uma mensagem da assistente do posto de saúde. Era dia da consulta do Samuel, aquela de rotina, para acompanhar peso, crescimento, vacinas. Fazia um tempo que ela não levava ele por causa da correria com os bolos e tudo mais. Caio se ofereceu para ir junto. Ela até resistiu no começo, mas acabou aceitando. Foram os três a pé mesmo, com o bebê no carrinho e o sol batendo forte. Marina reclamava do calor. Caio carregava uma garrafinha de água e tentava entreter Samuel, que não parava de mexer no cinto do carrinho. Chegaram no posto e ficaram esperando por quase 1 hora, como sempre. Crianças chorando, gente tossindo, uma televisão pequena no canto passando o jornal com o volume no máximo. Quando chamaram o nome dele, Marina entrou primeiro. Caio ficou na recepção. A enfermeira, uma moça simpática com jaleco azul claro, pesou Samuel, mediu, sorriu e puxou a ficha. Oi, Marina. Tudo certinho, né? Só precisamos fazer uma atualização aqui no cadastro dele. Claro. Tá tudo em dia? Tá sim. Mas teve uma mudança no sistema novo do hospital. Agora tá tudo digital, integrado. E a gente precisa checar uma coisa. Você lembra em qual hospital ele nasceu? Marina respondeu sem pensar. Foi no São Lucas, lá no centro. Certo. Então vamos ver aqui. Nome da mãe, nome do bebê, data de nascimento. A enfermeira começou a digitar com calma, mas a expressão dela foi mudando aos poucos.
franziu a testa, deu 2 cliques a mais, passou a mão no teclado como se algo tivesse travado. Marina, só um segundo, tá? Ela levantou e foi falar, com uma outra funcionária, cochichando. Marina sentiu a barriga gelar. Samuel estava no colo dela, mordendo a pontinha do paninho de dormir. Ela passou a mão nos cabelos dele, tentando se distrair. A enfermeira voltou com o olhar estranho. Marina, apareceu uma duplicidade aqui. O quê? Tem outro bebê com os mesmos dados de nascimento. Mesmo dia, mesmo hospital. Mas nomes, dos pais diferentes. Tá no sistema como se fossem 2 fichas com a mesma data, no mesmo berçário. Como assim? A gente vai precisar confirmar. Pode ser erro de digitação. Ou confusão na hora da alta. Isso às vezes acontece. Você tá dizendo que pode ter tido troca de bebê? A enfermeira hesitou. É uma possibilidade. Mas só vamos saber com teste de DNA. O hospital que fez o parto precisa iniciar esse processo. Mas o protocolo é claro. A gente tem que avisar. Marina não falou mais nada. Pegou o filho no colo, agradeceu e saiu da sala devagar, com a cabeça rodando. Quando encontrou Caio no corredor, ele percebeu na hora que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa? Ela não respondeu. Só saiu andando. Do lado de fora parou na calçada, respirou fundo e disse, como quem joga uma bomba no ar. Pode ser que o Samuel não seja meu filho biológico. Caio demorou para entender. Como assim? Deram um aviso no sistema. Tinha outro bebê com os mesmos dados. Pode ter tido uma troca na maternidade. Ele olhou para ela sem saber o que dizer. Era um tipo de choque que não dá para traduzir com palavras. Ela sentou no banco da praça, em frente ao posto. Segurou o menino no colo e ficou olhando para ele. E agora? O que eu faço? Caio sentou do lado, sem encostar. Você ama ele? Com tudo que eu sou. Então pronto. Ela olhou para ele, com os olhos cheios d'água. Mas e se a outra família quiser ele de volta? A gente não sabe nem se isso aconteceu de verdade ainda. E se for verdade? Ele pensou. Não queria mentir, nem inventar esperança. Se for verdade, a gente resolve, juntos. Nos dias seguintes, tudo virou uma mistura de telefonemas, idas ao hospital, reuniões com assistentes sociais. O hospital confirmou o erro. 2 mulheres deram à luz, na mesma noite, em salas vizinhas, com complicações parecidas. Os bebês foram colocados no berçário com pulseiras trocadas. A equipe descobriu depois, mas não teve coragem de contar. Acharam que ninguém ia notar. Acharam errado. O teste de DNA veio rápido. O resultado, direto. Marina não era a mãe biológica de Samuel. Ela recebeu o laudo sentada na cozinha, com um envelope nas mãos. Abriu devagar. Leu. Não chorou. Só ficou quieta. No mesmo dia, a outra família foi localizada. Um casal de outra cidade, que havia perdido um bebê recém-nascido, semanas depois do parto. Achavam que era problema de saúde, mas agora sabiam. O filho deles ainda estava vivo. Uma reunião foi marcada. Marina chegou de mãos dadas com Caio e Samuel no colo. O outro casal estava na sala, nervoso, ansioso, com olhares inseguros. A assistente social explicou tudo. Mostrou os exames. Contou o que aconteceu. E então, a pergunta caiu como pedra no centro da sala. Vocês querem o bebê de volta? O casal se entreolhou. A mulher começou a chorar. A gente chorou por um luto que não era nosso. A gente sofreu demais. Mas agora? Não sabemos se temos direito. Não criamos ele. Não vimos o primeiro dente, nem os primeiros passos. Não sabemos que música faz ele dormir. Ele é dela. Todos ficaram em silêncio. A mulher se levantou, foi até Marina e segurou na mão dela. Você é a mãe dele. Isso não muda com o exame. A gente não quer tirar ele de você. A gente só quer poder estar perto. Se você deixar. Marina segurou o choro como pôde.
Ele é meu filho. Mas se ele quiser, quando crescer, vai poder saber quem são vocês. Mulher assentiu. Caio ficou em pé, do lado de Marina, segurando o bebê como se fosse dele também. A verdade tinha vindo. Dura, inesperada. Mas mesmo assim, Marina estava em paz. Ela tinha ganhado um filho por engano e o transformado em amor real. Passaram-se 2 semanas desde a reunião com a família biológica de Samuel. Muita coisa parecia igual. A rotina da casa, o cheiro do bolo assando, Samuel correndo de um lado para o outro com a colher na mão. Mas, por dentro, tudo tinha mudado. Era como se o coração de Marina tivesse se reorganizado. A dor, o susto, o medo, ainda estavam ali, mas com espaço novo, como se ela tivesse se tornado maior do que tudo isso. Ela conversava com o casal por mensagens, trocaram fotos. Eles mandaram uma cartinha com palavras bonitas, sem pressa, sem cobrança. Samuel ainda não entendia nada, e talvez fosse melhor assim. Ele só queria brincar, comer biscoito e dormir com a cabeça no colo da mãe. E ela era isso pra ele, mãe. Com todas as letras, Caio continuava por perto, agora mais do que nunca. Tinha deixado claro que não ia sair da vida dela. Não importava a bagunça, os sustos, os desafios. Não falava mais sobre dar tempo, nem pedia que ela confiasse. Só estava ali, fazendo parte, ajudando a levantar a barraquinha dos bolos no fim de semana. Pegando Samuel no colo quando ele caía. Lavando a louça do almoço como se fosse a coisa mais comum do mundo. Numa sexta-feira à noite, Marina estava cansada, sentada no sofá, com a cabeça encostada no braço do estofado, olhos meio fechados. Samuel dormia no quarto, e Caio apareceu com 2 copos de suco e uma caixinha de bombom. Pode abrir o olho, não é presente chique, mas é do coração. Ela sorriu, abriu um bombom e comeu em silêncio. Tá pensando em quê? Em tudo. Em como a vida muda. Em como a gente sobrevive mesmo quando acha que não dá mais. Ele se sentou do lado, deixando o corpo cair com um suspiro. Você não sobreviveu. Marina, você viveu tudo. E mesmo assim, construiu tudo de novo. Isso é força. Ela olhou para ele com calma. Você me ajudou a ficar de pé. Mas foi você que andou. Ele estendeu a mão, meio tímido. Ela encaixou os dedos nos dele. Ficaram assim, por um tempo. Depois, ele tirou uma caixinha pequena do bolso. Ela arqueou a sobrancelha. O que é isso? Calma, não é anel de noivado, ela riu. Então já começa bem. Ele abriu. Dentro, tinha uma chave. Simples, de porta. E um chaveirinho com o nome dela gravado em letras pequenas. É da casa nova. Se você quiser, não precisa se mudar. Agora. Nem amanhã. Mas, se quiser construir alguma coisa de verdade comigo, esse é o primeiro passo. Ela olhou para a chave. Segurou com força. Pensou em tudo o que já tinha perdido. Pensou no medo. Mas também pensou em Caio carregando Samuel no colo, rindo das caretas dele, lavando uma madeira na pia, pegando no sono no sofá depois de um dia cheio. Pensou no que estavam se tornando. Eu não tenho certeza de nada, Caio. E talvez demore. Até ter. Eu espero o tempo que for. Ela não disse mais nada. Só guardou a chave no bolso da blusa e encostou a cabeça no ombro dele. No dia seguinte teve feira. Marina montou a barraca com a ajuda da vizinha. Caio buscou os potes na cozinha e Samuel ficou brincando com outros 2 meninos na praça. A clientela crescia. Todo mundo já conhecia os bolos da Marina. Agora tinha um sabor novo. Banana, com canela, ideia de Caio. Ela até relutou no começo, mas foi um sucesso. Uma moça se aproximou da barraca com um olhar curioso. É você que faz? Sou sim. Quer provar? Me disseram que tem gosto de abraço. Marina riu. Pegou um potinho, entregou na mão da moça. Então come devagar. Caio apareceu por trás, com Samuel no colo, segurando um copo de suco na outra mão.
Tá tudo certo aqui? Tá tudo certo. Ele beijou o rosto dela, de leve, no meio da feira mesmo. Ela não se importou com os olhares. Tava tudo diferente agora. À noite, de volta no apartamento novo que Caio tinha preparado, Marina colocou Samuel para dormir. A cama era simples. O quarto ainda não tinha cortina. Mas o menino apagou rápido, deitado num colchão cheio de bichinhos coloridos. Ela ficou olhando por um tempo. Depois fechou a porta devagar e foi até a sala. Caio estava jogado no sofá, coberto com uma manta e o controle remoto na mão. Quando ela se aproximou, ele estendeu o braço. Ela deitou do lado. Os dois quietos, a TV passando qualquer coisa. No canto da estante, a moldura com as primeiras etiquetas dos bolos dela. Em cima, um porta-retrato novo. Uma foto dos três no dia da feira. Sorrisos abertos, cabelo bagunçado, roupa simples. Felicidade sem pose. Marina fechou os olhos. Agora sim, parecia começo de verdade.